7 chaves para criar um personagem trapaceiro, um trickster memorável. Continue vendo esse vídeo se você quer se inspirar com exemplos variados de trapaceiros em diferentes gêneros e épocas, aprender técnicas específicas para criar personagens mais complexos e mais intrigantes, enriquecer o seu repertório criativo com ideias e conceitos para futuras histórias e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade incrível de aprender escrita criativa. Ou seja, o que é escrita criativa? Como escrever melhor as suas histórias. E eu estou falando de uma oportunidade totalmente gratuita. Ficou interessado, interessada? É muito fácil. É só curtir esse vídeo, depois se inscrever no canal e você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Posso contar com a sua curtida e sua inscrição? Então bora para esse vídeo que tá bom demais. Vamos lá, vamos conversar sobre um dos personagens mais fascinantes, sobre um dos arquétipos mais fascinantes da literatura, o trickster. Sabe aquelas figuras astutas que vivem burlando as regras e surpreendendo a todo mundo? Então, esse é o trickster. Eles são aqueles personagens que você nunca sabe se vão te ajudar ou, quem sabe, te passar a perna. E o mais legal é que eles existem em várias culturas e histórias ao redor do mundo. Esses personagens, eles desafiam o status quo, brincam com a moralidade, muitas vezes nos fazem refletir aí sobre as nossas próprias escolhas e os nossos valores. A origem desse arquétipo do trickster é tão antiga quanto fascinante. Em várias culturas, esse estilo trapaceiro é visto como um mediador entre os mundos, capaz de transitar entre o divino e o mortal. E eles costumam ser figuras que desafiam as normas, que questionam as autoridades e muitas vezes representam a transformação e a mudança. Agora, apesar deles compartilharem algumas características, os tricksters variam bastante também de uma cultura para outra. Enquanto em algumas histórias eles são mais malandros e mais divertidos, em outras eles podem ter um lado mais sombrio, mais misterioso. Isso mostra como cada sociedade enxerga a malandragem e a esperteza de uma forma diferente. E sabe o que é mais legal nos tricksters? Eles nos ensinam que nem sempre as coisas são só preto e branco, só certo e errado. Eles vivem naquele espaço cinza da moralidade, onde as regras são flexíveis e tudo é possível. Esses personagens nos lembram que às vezes é preciso ser astuto, ser criativo, para poder se dar bem em um mundo cheio de regras e limitações. Agora me conta aí, você já se deparou com algum personagem que se encaixa nessa descrição em alguma história que você leu ou assistiu? Compartilhe nos comentários que eu vou adorar saber quais os tricksters que chamaram a atenção. E fica ligado porque no próximo tópico a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo dos tricksters. Vamos para exemplos de tricksters em diferentes histórias. Vamos mergulhar no mundo dos tricksters, esses personagens que você nunca sabe o que esperar. Eles estão em todo lugar, das histórias clássicas até as modernas, e cada um traz uma pegada única. Começando talvez pela mitologia nórdica, a gente tem Loki, o deus da trapaça, né? Ele é aquele cara que você não pode confiar, mas que sempre traz um elemento surpresa para a história. Sempre com um plano astuto, ele vive causando confusão entre os deuses e os mortais. O Loki me lembra um pouquinho, apesar que é bem diferente também, né? Do Anansi, né? De algumas culturas africanas, né? Que é aquele deus aranha, né? Que está sempre aprontando, sempre preparando um golpe, né? Sempre preparando alguma coisa para poder surpreender ali as outras entidades, os outros seres, né? Eu tenho um livro infantil, até tá por aqui, que o texto é do Lucas Benetti e o título é Anansi. E esse livro meu filho adora, assim, porque o Anansi passa por algumas situações ali para conseguir o baú das histórias, né? E é muito legal. E o que falar também do Puck, ou Puck, não sei qual que é a pronúncia correta, do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, né? Ele é aquele espírito travesso que adora fazer brincadeiras, bagunçando a vida dos personagens e arrancando, assim, as risadas da gente.
Agora, indo para a literatura mais clássica ainda, a gente tem Ulisses na Odisseia. Ele é o rei, né, o rei astuto que usa sua inteligência para enganar os inimigos e escapar de situações complicadas para conseguir chegar em casa. E a malandragem dele é usada para o bem, mostrando que nem todo trickster tem que ser do mal. Nas histórias modernas, a gente poderia também citar outros exemplos, né? Um exemplo é o grande Tyler Durden, né, do Clube da Luta. Ele é aquele personagem que desafia as normas sociais, provocando o caos e levando o protagonista a questionar a sua própria identidade e realidade. E claro, a gente não podia esquecer de personagens de fantasia, né? Por exemplo, o Gandalf, né, no Senhor dos Anéis. Ele é um mago que parece saber mais do que diz e que sempre tem um truque, né, escondido na manga. Eu lembrei também do Tyrion Lannister, que tem um pouco dessa coisa do trickster, né? Principalmente no começo das Crônicas de Gelo e Fogo, com aquela inteligência afiada, aquela capacidade de manipulação, sempre surpreendendo aos outros, né? E agora, falando na nossa cultura brasileira, a gente pode citar dois grandes exemplos, entre tantos outros que a gente poderia citar, que são o Saci e o João Grilo, do Alto da Compadecida. O Saci, com a sua travessura, esperteza, com, né, uma figura clássica do nosso folclore, que tem uma interpretação também meio de terror em algumas histórias, né? E o João Grilo, do Alto da Compadecida, vocês certamente já viram, né, aquela adaptação com o Selton Mello e o Matheus Nachtergaele, que é uma grande obra de arte da cultura brasileira, né? E o João Grilo, com seu jeito esperto de lidar com as situações mais absurdas, representa muito bem esse arquétipo aí da nossa cultura brasileira. Então, esses personagens, eles nos mostram que o trickster pode ter muitas faces. Eles podem ser heróis ou vilões, engraçados ou sérios, mas sempre tem algo em comum: essa habilidade de surpreender e desafiar as expectativas. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faça um favor a si mesmo, clica no botão de like, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você turbinar a sua escrita. Então bora para a parte mais importante desse vídeo. 7 chaves para criar um personagem trapaceiro, um trickster memorável. Primeira chave para criar um trickster: motivação e objetivos. Imagine um personagem que está sempre armando planos e mexendo os pauzinhos. O que ele move? Por que ele faz o que ele faz? Entender isso é essencial. Por exemplo, no caso do Loki, da mitologia nórdica, ele é movido pelo desejo de poder, mas também um certo ressentimento por ele se sentir menosprezado. Afinal, ele é um filho dos gigantes, né? Mas ele foi criado entre os deuses, né? Aliás, gigante não é uma boa tradução, para Jotun, mas é o que a gente está acostumado aqui na nossa cultura, né? Mas, então, tem essa motivação ali subterrânea. Já o personagem que eu citei do Sonho de uma Noite de Verão é mais sobre diversão e bagunça, sem grandes ambições, além de curtir o próprio caos que ele cria. Então, entender as motivações de um trickster ajuda a criar uma camada de profundidade. Não é só sobre ser o engraçadinho ou o espertinho da história. É sobre ter um propósito, algo que guia as ações dele. Como Ulisses da Odisseia, né? Ele usa a sua astúcia para sobreviver, para voltar para casa. Ele tem um objetivo, claro. E todas as trapaças dele e enganos servem para alcançar esse fim. Isso também ajuda a definir como o trickster interage com os outros personagens. Se ele quer algo que os outros personagens têm, ou se ele precisa deles para alcançar o seu objetivo. E isso vai moldar como ele age com eles. Pode ser por meio de alianças temporárias, manipulações ou até amizades verdadeiras que surgem no meio do caminho. E não se esqueça, os objetivos de um trickster podem mudar. Às vezes eles começam com um plano, mas ao longo da história seus objetivos evoluem. Talvez eles aprendam algo novo sobre si mesmos, ou sobre o mundo ao redor deles, e isso muda tudo. Como acontece com o já citado Tyrion Lannister das Crônicas de Gelo e Fogo. Começa buscando sobrevivência, reconhecimento, mas ao longo da história suas motivações se tornam mais complexas e relacionadas ao poder e à influência
tudo aquilo que vocês já viram aí na série e nos livros. Tudo isso nos leva à próxima chave, que é ainda mais importante para um trickster. Segunda chave, ambiguidade moral. Esses personagens eles não se encaixam facilmente em categorias de bom ou mal. Eles andam na linha tênue entre o certo e o errado, e isso é fascinante. Vamos pegar o exemplo de novo do Loki da mitologia nórdica. Ele não é um vilão, a não ser que você esteja pensando no Loki, né, da Marvel, né? Mas se você for olhar para a mitologia nórdica mesmo, ele não é um vilão no sentido tradicional. Mas também não é um herói. Ele é astuto, ele é enganador, mas ao mesmo tempo ele é carismático e às vezes até útil para os deuses. Então a ambiguidade moral dele é o que torna tão complexo e tão interessante. E esse tipo de personagem desafia as expectativas e faz o leitor questionar o que é moralidade. Eles nos mostram que as pessoas podem ter diferentes facetas e que nem tudo é preto no branco. Como o próprio Puck do Sonho de uma Noite de Verão, que apesar das suas travessuras e confusões, no fim ele tem um papel fundamental na resolução da trama. Então a ambiguidade moral também é importante, porque cria uma conexão mais profunda com o leitor. Quando você vê um personagem que não é totalmente bom ou mal, você consegue se identificar mais facilmente. Afinal, na vida real, todos nós temos nossos momentos de fraqueza e de força. E os tricksters, eles refletem isso de uma maneira única. Além disso, a ambiguidade moral permite explorar temas mais complexos na sua história. Ela abre espaço para discussão sobre ética, justiça e a natureza humana. Como Ulisses na Odisseia, que embora seja astuto, enganador, as ações dele são muitas vezes justificadas pela luta para voltar para casa e proteger a família. E não se engane, perdão. A ambiguidade moral não é só para personagens masculinos, tá? É importante falar isso. Nas histórias de fantasia, por exemplo, a gente tem personagens femininos complexos que também seguem essa linha, como a Morgana nas lendas arturianas, que é uma feiticeira poderosa e multifacetada, ora vista como vilã, ora como uma personagem mais empática. Essa ambiguidade é que mantém o leitor engajado, tentando adivinhar qual será o próximo passo do trickster. Ela cria um jogo de gato e rato entre o personagem e o público, e isso é incrivelmente divertido. E aí, qual personagem com ambiguidade moral te marcou mais? Tem algum que te deixou na dúvida se você torcia por ele ou não? Compartilha aí nos comentários que depois eu quero saber. Terceira chave, habilidades e fraquezas. Essa parte é essencial. Todo trickster ele tem suas habilidades únicas, aquelas coisas que ele faz melhor do que ninguém. Mas ao mesmo tempo, ele tem as suas fraquezas, né? E isso os torna humanos, isso os torna reais. As habilidades de um trickster geralmente incluem, e isso é meio que tá assim muito atrelado a esse arquétipo, né? Astúcia, inteligência rápida, né? Um bom papo, né? Uma lábia. E às vezes também habilidades físicas ou mágicas. De novo, pensa no Loki da mitologia nórdica. Ele é conhecido pela sua inteligência e capacidade de mudar de forma, o que o ajuda a se safar de várias situações complicadas. Ou então o nosso já citado personagem do Sonho de uma Noite de Verão, que tem uma agilidade, uma esperteza que causam tanto caos quanto diversão. Agora, as fraquezas de um trickster são igualmente importantes. Elas podem ser físicas, emocionais ou até morais. Por exemplo, Ulisses da Odisseia. Ele é extremamente inteligente, mas a fraqueza dele é o orgulho dele, que muitas vezes o coloca em situações difíceis. E isso adiciona uma camada de complexidade ao personagem, tornando ele mais tridimensional, mais interessante. Eu simplesmente adoro personagens tricksters. Tanto que a minha protagonista, a Núbia, né, do livro Nascida para o Trono, ela é uma grande trickster. Ela trapaceia os outros. Ela, no começo da história, ela é uma ladra. Então, eu adoro esse tipo de personagem. Porque a gente fica o tempo inteiro, assim, olhando para as motivações deles e pensando assim, tá, mas né, se eu tivesse nessa situação, será que eu não seria assim também, se eu fosse uma pessoa esperta como ele?
Então, sempre fica essa coisa meio no ar. E essa combinação de habilidades, fraquezas, é o que faz um trickster ser tão cativante. Eles não são super-heróis infalíveis. Eles cometem erros, eles têm falhas e por isso são mais identificáveis às vezes com as pessoas. Como a Morgana nas lendas arturianas, que apesar de ser uma feiticeira poderosa, tem as suas próprias inseguranças, os seus próprios conflitos internos. E essa dualidade também cria tensão e drama na história. Quando um trickster usa suas habilidades, você fica impressionado e animado. Mas quando as fraquezas aparecem, você se preocupa e se envolve emocionalmente com esse personagem. E é esse equilíbrio que mantém o leitor engajado. E tem mais. As fraquezas de um trickster podem ser a chave para o desenvolvimento do personagem ao longo da história. Eles podem aprender com seus erros, crescer e se transformar. E isso torna a jornada do trickster não apenas emocionante, mas também significativa. E se você gostaria de discutir assuntos como esse, participar de desafios de escrita, eu tenho um canal no Telegram onde eu criei um espaço muito bacana, onde eu lanço desafios de escrita, compartilho dicas e você ainda pode interagir com outros escritores. Para acessar esse canal, clique no link que está aqui na descrição, ok? É gratuito. Vamos então para a próxima. Espera aí. Quarta chave: relacionamentos e interações. Vamos falar sobre os relacionamentos e as interações desses personagens com os outros ao redor, tá? Porque isso é super interessante, porque é nos relacionamentos que o trickster ganha a vida. O trickster ele precisa de alguém para poder trapacear. Então, primeiro, pense nesse trapaceiro como alguém que está sempre em movimento, sempre interagindo de maneiras diferentes. Por exemplo, a gente tem o Jack Sparrow, da série Piratas do Caribe. Ele é um mestre, né, em manipular as situações a seu favor, mudando as alianças conforme lhe convém. Então ele faz isso com um charme, um humor que tornam as interações dele únicas e memoráveis. Agora, um aspecto chave é como o trickster afeta as pessoas ao redor dele. Eles muitas vezes agem como catalisadores para mudanças, desafiando outros personagens a saírem da zona de conforto. Como o Falstaff, do Shakespeare, que com a natureza brincalhona e descompromissada dele, ele influencia os personagens principais a repensarem as suas próprias vidas e escolhas. Outro ponto é a complexidade das relações. Os tricksters geralmente têm uma rede de relações complicadas. Eles podem ter amigos, mas também muitos inimigos. Eles podem ser amados e odiados ao mesmo tempo. Além disso, os tricksters também podem ter relacionamentos surpreendentemente profundos e emocionais. Eles podem mostrar uma fachada de desapego, mas no fundo eles podem ter conexões profundas com certos personagens. E uma coisa interessante sobre esses tricksters é como eles podem ser tanto mentor do personagem quanto talvez um antagonista. Eles podem ajudar outros personagens a crescer e se desenvolver, mas também podem ser a principal fonte de conflito na história. Isso cria uma dinâmica rica e imprevisível na narrativa. Os relacionamentos de um trickster são uma janela para a alma dele, porque são esses relacionamentos que revelam quem eles realmente são por trás de todas as façanhas e por trás de todos os planos e engendros e coisas que eles planejam. E isso é o que os torna tão cativantes e complexos. E fica ligado, continua aqui comigo porque ainda tem mais por vir sobre esse fascinante mundo desses personagens. Quinta chave: evolução do personagem. A evolução do personagem trickster ao longo da narrativa é fundamental, porque um personagem que não muda ou não cresce ao longo da história, ele vai acabar se tornando chato rapidinho. Mas quando a gente fala de tricksters, a evolução deles é sempre algo único e fascinante. Os tricksters, por sua natureza, são personagens dinâmicos. Eles começam a história de um jeito, mas as experiências pelas quais passam os transformam de maneiras inesperadas. Pegue, por exemplo, Dom Juan da literatura espanhola. Ele começa como um sedutor incorrigível, mas ao longo das suas aventuras,
Ele enfrenta as consequências dos atos, o que o leva a uma jornada de autoconhecimento. Outro exemplo clássico é o do Ulisses, que a gente já citou. Ele começa a história como um herói astuto, mas ao longo das viagens ele aprende sobre humildade, sobre paciência, sobre a importância da sabedoria sobre a força bruta. Então a evolução dele é um dos pilares da narrativa, tornando ele um dos trickster, um dos personagens mais memoráveis de toda a literatura. A evolução desse tipo de personagem geralmente está ligada ao arco de redenção ou de queda dele. E eles podem aprender com os erros e se tornar melhores, ou podem ser consumidos pelas fraquezas. Isso traz um elemento de surpresa e profundidade à história, porque você nunca sabe exatamente como que o trickster vai terminar. Um exemplo interessante é como a evolução do trickster impacta os personagens ao redor dele. Eles podem ser uma força de mudança, desafiando os outros a crescerem e se adaptarem. A interação entre o trickster e os outros personagens é fundamental para o desenvolvimento de todos na história. A evolução de um trickster também reflete os temas da história. Eles podem representar a luta entre o bem e o mal, a liberdade contra a opressão, ou a busca pela verdade, ou qualquer outro tema. A jornada desse personagem é muitas vezes a jornada de todos nós, enfrentando desafios, fazendo escolhas difíceis e crescendo com essas escolhas. E agora vem uma das minhas chaves preferidas sobre Trickster. Sexta chave: humor e ironia. Esses elementos são essenciais na caracterização de um Trickster, porque são eles que muitas vezes definem o tom e a personalidade desses personagens tão únicos. O humor em um Trickster geralmente é inteligente, perspicaz e muitas vezes um pouco sarcástico. É o tipo de humor que faz você pensar, que te surpreende. Pensa no Capitão Jack Sparrow da série Piratas do Caribe. Ele é um exemplo perfeito de um trickster que utiliza humor e sagacidade para lidar com as situações mais complicadas. Eu lembro daquela abertura de filme, né, que o navio começa a afundar. O navio não, que é um barquinho, né, que tá só o Jack Sparrow, começa a afundar. Ele sobe no mastro e quando o navio chega no trapiche, ele pula do mastro, né, que já tá na altura do trapiche de tanto que o navio afundou, o barco afundou, e ele pula pro trapiche e sai andando normalmente, né. Então, com aquele jeito único, as tiradas cômicas, o Sparrow não só desarma os adversários, como também conquista o público. E o humor é uma mistura de ironia, de astúcia, um toque de loucura, o que torna o personagem inesquecível e muito querido pelos fãs dele. A ironia também é um aspecto fundamental. Tricksters frequentemente veem o mundo de uma maneira diferente dos outros personagens, e essa visão única é expressa através da ironia. Eles apontam as inconsistências, a hipocrisias da sociedade de uma maneira sutil e inteligente, como o personagem Falstaff, que a gente já citou nas peças do Shakespeare, cuja ironia não só serve para o entretenimento da peça, mas também ele está fazendo críticas, ele está fazendo comentários sociais, comentários políticos. E esses elementos de humor e ironia também são importantes para criar uma conexão entre o trickster e o público. Porque quando você ri com um personagem ou aprecia sua visão irônica, você cria um vínculo com ele. E isso faz com que esses personagens sejam muitas das vezes os personagens mais queridos e mais lembrados de uma história. Mas também não é só sobre risadas. O humor e a ironia de um trickster também podem ser usados para trazer à tona questões mais profundas. Eles podem usar o humor para criticar, para revelar verdades desconfortáveis, como o personagem Dionísio da peça As Bacantes do Eurípides, que usa o seu charme, né, e humor para poder desafiar as normas e as crenças estabelecidas. Além disso, o humor e a ironia ajudam a suavizar os aspectos mais sombrios de um trickster. Quando um personagem é capaz de rir de si mesmo ou de uma situação difícil, isso torna mais simpático e acessível. E é uma maneira de mostrar que, apesar das travessuras e enganos, eles são humanos e têm as suas próprias vulnerabilidades. O humor e a ironia são, portanto, ferramentas poderosas na mão de um trickster. Eles são o tempero que dá vida a esses personagens, tornando-os memoráveis e divertidos de acompanhar.
Fica de olho porque ainda a gente tem um aspecto importante para explorar no mundo dos tricksters, que é a próxima chave. Sétima chave, impacto na história. O impacto que um trickster tem na história e em outros personagens é crucial, porque o trickster não é apenas um personagem divertido ou intrigante, ele é uma força motriz na trama. Ele é capaz de alterar o curso dos eventos e de influenciar o destino de outros personagens de uma maneira significativa. Considere o personagem Tom Sawyer, criado pelo Mark Twain. Ele é um exemplo clássico de um trickster na literatura, com um jeito travesso, esperto de lidar com as situações. O Tom influencia significativamente a trama das suas histórias, seja enganando os outros para pintar uma cerca, ou embarcando em aventuras que mudam a vida de todos ao redor. Outro exemplo clássico é o do Jean Valjean, dos Miseráveis, do Victor Hugo. Apesar de inicialmente não parecer um trickster, ele possui características desse arquétipo, como a habilidade de se adaptar, mudar a identidade. O seu impacto na história é enorme, influenciando não só o enredo, mas também os personagens ao redor dele, como o Javert, a Cosette, o Marius, enfim, esses personagens aí bem conhecidos. Os tricksters também podem agir como catalisadores para a mudança, desafiando o status quo e forçando os outros personagens a saírem da sua zona de conforto. A Emília, a boneca de pano do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, é um exemplo perfeito de um personagem trickster na literatura brasileira. Ela é conhecida pela sua língua afiada, a sua imaginação sem limites e a sua habilidade de transformar situações comuns em aventuras extraordinárias. A Emília tem um impacto enorme nas histórias do Sítio e ela não tem medo de desafiar as normas, questionar autoridades ou embarcar em planos audaciosos. As travessuras dela e ideias muitas vezes levam a trama por caminhos inesperados, influenciando todos os personagens ao seu redor, desde o Pedrinho e da Narizinho até a Dona Bença, e a tia Anastácia. Além disso, Emília é uma mestra na arte de mudar a perspectiva das situações, trazendo humor, ironia e uma visão crítica que é típica dos tricksters. O papel dela no Sítio do Pica-Pau Amarelo vai muito além de uma simples boneca de pano. Ela é uma força motriz que impulsiona muito as aventuras e lições aprendidas pelas crianças e pelos adultos do sítio. Além disso, o trickster muitas vezes serve para revelar verdades ocultas dentro da história. Eles veem as coisas de um ângulo diferente e podem trazer à tona segredos e motivações ocultas dos outros personagens. E isso adiciona uma camada de complexidade à narrativa, tornando essas narrativas mais ricas e mais envolventes. O mais interessante é que, mesmo quando não estão diretamente presentes em cena, os tricksters podem ter um impacto duradouro na história, e as ações e as consequências deles reverberam ao longo da trama, moldando os eventos e os arcos dos personagens de maneira que nem sempre são imediatamente aparentes. Em resumo, o trickster é uma peça-chave no quebra-cabeça da narrativa. Ele traz uma dinâmica única para a história que mantém os leitores e espectadores adivinhando e envolvidos. E o impacto vai muito além das próprias ações. Ele afeta todo o universo da história. Pronto. Agora você tem todas as chaves aí para criar um personagem trickster memorável. E hoje nós exploramos aí desde a definição, a origem desse arquétipo, até como suas motivações, ambiguidades, moral, habilidades, fraquezas, interações, evolução, humor moldam a presença desse personagem na história. E mais importante, a gente viu como um trickster impacta toda a narrativa e os personagens ao redor dele. Mas, gente, criar um bom personagem é apenas uma parte da escrita. A próxima etapa disso é dar vida ao mundo em que ele habita. E se eu te disser que a forma como você descreve os cenários e as ações podem transformar completamente a experiência do seu leitor? No próximo vídeo nós vamos mergulhar em 5 técnicas para diversificar e enriquecer as suas descrições. Eu vou te mostrar como dar cor e textura às suas palavras
fazendo com que os seus leitores se sintam parte da sua história. Então, se você quer levar suas habilidades de escrita para o próximo nível, não perca esse próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações, porque eu tenho certeza de que você vai adorar essas dicas. Até lá, continue escrevendo e criando, e nos vemos no próximo vídeo dessa nossa jornada literária.